Hoje vamos falar do tema a religião nas histórias em quadrinhos, em especial nas histórias de super-heróis, que foi o tema da minha tese de doutorado em teologia. E a pergunta que vai nos acompanhar nesta videoaula é: afinal de contas, as histórias em quadrinhos têm alguma coisa a ver com religião ou ainda com teologia? Sim ou não? E se sim, em que medida? De que forma? Mas antes de começarmos propriamente a falarmos sobre histórias em quadrinhos, sobre super-heróis e sobre os possíveis entrelaçamentos com a religião, que aqui a gente vai entender num sentido mais amplo, isto é, como o fenômeno religioso, o imaginário religioso, ou ainda uma espécie de senso teológico comum, ou senso religioso comum, né? Lembrem-se, senso comum, né? Então senso religioso comum, aquilo que no dia a dia as pessoas possam falar sobre religião ou teologia. Antes disso, vamos dar uma olhada nas imagens de alguns álbuns de histórias em quadrinhos. As imagens que vocês estão vendo agora são das novelas gráficas produzidas por Alex Ross e Paul Dini no início do século XXI, no início dos anos 2000, intituladas respectivamente Superman, Paz na Terra e Shazam, O Poder da Esperança. Estas foram as duas graphic novels que eu estudei no meu doutorado em teologia. E aí? Vocês acham que as histórias em quadrinhos, as histórias dos super-heróis, têm alguma proximidade com a religião, com teologia? Sim, não? Em que medida e de que forma? Para podermos identificar essas aproximações, é importante destacarmos algumas características das histórias em quadrinhos, do gênero da superaventura, o gênero dos super-heróis, e também da teologia. Vamos lá? Então, algumas características essenciais das histórias em quadrinhos como um todo. As histórias em quadrinhos são, em primeiro lugar, histórias de ficção. Elas são narrativas que contam algo sobre algo. São também uma forma de linguagem, que em linhas gerais utiliza uma combinação entre texto e imagem, podendo naturalmente haver histórias com mais texto ou sem qualquer texto, mas sempre com imagens, dispostas em quadros ou em outras divisões geométricas, mas sempre contadas sequencialmente, o que auxilia na compreensão do tempo e do movimento narrativos. Como toda forma de linguagem, as histórias em quadrinhos visam uma comunicação eficiente. Por utilizar-se majoritariamente de imagem, naturalmente, a tendência nas histórias em quadrinhos é nós encontrarmos estereótipos, né? O que tem seus pontos positivos de um lado, mas também tem muitos pontos negativos de outro, né? No sentido de reforçar certas percepções que temos sobre determinadas coisas. As histórias em quadrinhos também são, e isso é importante a gente ter bem claro, objetos de consumo, característica praticamente comum de qualquer bem cultural do mundo em que nós vivemos hoje. Em termos gerais, isso significa diretamente três coisas. Primeiro, significa que tem uma indústria por trás, que produz as histórias em quadrinhos e que precisa que seu produto venda para sustentar a própria indústria. Segundo, consequentemente, há técnicas de sedução do público leitor envolvidas. Técnicas de marketing, por exemplo, isto é, técnicas que nos façam querer comprar, adquirir, colecionar, ter em casa esses produtos culturais, e também técnicas de narração, sobretudo vinculadas ao que nós chamamos hoje de romance de folhetim. Romance de folhetim são histórias que lidam com temas gerais, geralmente, né? Como amor, ódio, intrigas,
Na maioria das vezes, os romances de folhetim têm personagens bem definidos. Você já sabe quem é o mocinho e quem é o bandido, né? São histórias que geralmente têm um continua, né? Continua na próxima edição, o que faz você comprar o próximo número, por exemplo, para ter a história toda. Sabe aquela história de que uma boa novela sempre dá um barraco para aumentar a audiência? Então, da mesma forma, as histórias em quadrinhos, as histórias de super-heróis, possuem tramas e sagas para alavancar as vendas. Há, naturalmente, muitas histórias interessantes, com diálogos muito bem construídos, mas há também aquelas, e essas às vezes são a maioria, histórias que utilizam frases de efeito, clichês, sensacionalismo para cativar o seu leitor. Como vocês podem perceber, o marketing e a narrativa estão muito bem entrelaçadas aqui. Em linhas gerais, essas são as características assim, mais elementares acerca das histórias em quadrinhos. Agora, algumas considerações sobre os super-heróis. Os super-heróis, tal como os conhecemos hoje, são personagens que surgiram nas histórias em quadrinhos. O precursor, o primeiro deles, foi o Superman. Superman apareceu pela primeira vez nas páginas de uma revista chamada Action Comics, em junho de 1938, e foi criado por dois adolescentes, Jerry Siegel e Joe Shuster. Os super-heróis não são apenas personagens específicos, mas eles também acabaram se tornando os precursores de um novo gênero literário, chamado de gênero dos super-heróis, ou ainda, como eu prefiro chamar, e esse é um termo do professor Nildo Viana, da Universidade Federal de Goiás, de superaventura. É chamado de superaventura porque é um gênero que tem sua origem na aventura. Pois bem, uma das características mais importantes e mais marcantes da superaventura enquanto gênero narrativo e dos super-heróis enquanto personagens é o fato destes serem verdadeiras mitologias contemporâneas. Isso é, de um lado, há todo um universo que é criado. Os personagens principais, por exemplo, se nós mantivermos a referência ao Superman, nós temos o Superman, a Lois Lane, o Lex Luthor, o Jimmy Olsen, o Perry White, como personagens principais das narrativas do Superman, né? Outra característica, o Superman tem superpoderes, é de outro planeta. Isso de um lado. De outro lado, independente de quantas edições um mesmo arco narrativo possa durar, né? Às vezes duram 6 até 10 edições, 15 edições, a estrutura narrativa das histórias dos super-heróis, do gênero da superaventura, é, em geral, bem simples. Há um conflito, as pessoas estão sofrendo, o super-herói surge, há batalhas e duelos, e no final o herói geralmente acaba salvando o dia, salvando a cidade e até terminando nos braços da mulher amada. Aqui é importante destacar duas coisas. Primeiro, Umberto Eco, um intelectual italiano, que é escritor, filósofo, semiólogo, tem, por exemplo, um dos livros famosos dele é O Pêndulo de Foucault. Disse que quando os personagens migram de uma mídia para outra, né, por exemplo, do cinema para a TV, ou antes do livro para o filme, né, de um gênero a outro, esses personagens e essas histórias, elas acabam ganhando cidadania no mundo real. Isto é, eles vão muito além de onde eles surgiram. Esse é um fenômeno comum no nosso mundo, no mundo contemporâneo, e frequentemente nos bens culturais, como animação, cinema, literatura.
Bons livros são transformados em filme, quadrinhos podem ser transformados em desenhos animados, depois filmes. Por vezes você tem um álbum de figurinhas, produtos diversos com motivos dos personagens e assim por diante. Isso é, o personagem deixa de ser um personagem de um conto só e começa a participar do nosso imaginário. Se eu falar Superman, provavelmente você já vai lembrar daquele S estampado no peito do Super-Homem, né? Do Superman, por exemplo. É nesse sentido, então, portanto, que os personagens e as narrativas, enquanto míticas, né? Detentoras de uma estrutura mitológica em termos narrativos, adquire status no nosso mundo real. Segundo, falamos de mitologias contemporâneas, em termos de constituição do universo de ficção, né? Isso é uma coisa. A outra é falar de mitologia em termos próprios de narrativa. Você já parou para pensar o que é um mito? O que é um mito? Em primeiro lugar, temos que tirar esse falso antagonismo entre verdade ou mito, que perpassa o nosso senso comum e foi instituído sorrateiramente por um pensamento de ciência, uma concepção de ciência que vem lá do iluminismo, nasceu lá. Mito não é antônimo de verdade, assim como não é sinônimo de mentira. Mitos são jeitos particulares de se contar histórias. São histórias que possuem a proposta, por exemplo, de servir de modelo, de servir de exemplo, de preservar a identidade, de preservar os princípios de um grupo, de uma sociedade. São histórias que lidam com a pergunta pelo sentido, são histórias que intentam modelar o comportamento, preservar valores. E é justamente por todas essas razões que o mito sempre vai, de uma forma ou de outra, também expressar um ideal, um modelo a ser seguido. E dessa forma, por isso, o mito também vai lidar muito com nossos anseios, nossos medos, nossas projeções do que imaginamos acerca do futuro, acerca da vida. Vai trazer também os arquétipos, isto é, os modelos fixos que nós temos, como o modelo de herói, o modelo de vilão, o modelo de princesa, o modelo de dragão, né? E é nessa dinâmica que as histórias dos super-heróis atuam. Quem nunca pensou em ser um super-herói? Você já pensou em ser um super-herói? Ou antes, quem já não pensou em ter certos poderes, como voar, ter uma visão de raio-x, poder enxergar através de tudo, ou atravessar paredes, ler o pensamento dos outros, das outras pessoas? Portanto, os super-heróis, as narrativas dos super-heróis lidam com isso. E enquanto personagens narrativos e míticos, eles sempre vão, de uma forma ou outra, ser uma projeção de nós mesmos, ora mais realista, ora mais idealista. Pois bem, falamos até aqui então sobre histórias em quadrinhos, trazendo algumas características gerais, e também sobre os super-heróis, as histórias dos super-heróis. Agora, vamos falar um pouco sobre religião e teologia. Para os nossos propósitos aqui, é importante a gente atentar para o seguinte: as impressões mais comuns que nós temos hoje em dia sobre religião, sobre teologia, são: primeiro, religião é coisa de igreja, ou de terreiro, ou é coisa pessoal, né? Que pertence ao nosso privado, à nossa vida íntima e privada. Ou
Outra compreensão é, a gente pensa que religião é tipo católica, tipo espírita, evangélica, budista, protestante, luterana, de matriz africana, indígena, né? E assim por diante. E também a gente pensa, quando fala de religião, que cada um pode ter a tua religião particular, eu não vou me meter na sua religião, você não se mete na minha, né? Ou também posso não ter religião nenhuma, né? Sou sem religião, né? Mas de qualquer forma, de que sobre religião, política e futebol não se discute, certo? Isso é uma das compreensões corriqueiras que a gente tem de religião. De teologia é mais ou menos parecido. A gente geralmente associa teologia àquela pessoa que quer ser padre ou pastor, né? Teologia é falar, pensar sobre as coisas da religião, não é? Pois bem, vamos dizer que todas essas compreensões que citei há pouco são mais ou menos uma meia-verdade do que podemos compreender sobre religião e teologia. E aqui é importante complementar essas compreensões e informações do senso comum com outras. Primeiro, a religião não está restrita aos templos, aos textos sagrados, aos rituais que praticamos ou às orações que nós fazemos. A religião faz parte do mundo que vivemos e de nossa busca por um lugar no mundo. Isso significa que sempre que estamos falando, buscando respostas sobre questões existenciais, sobre o nosso viver, sobre o nosso morrer, o sentido da vida, nós estamos, ou sempre que estamos nos agarrando a símbolos, e não necessariamente aos símbolos religiosos que nós conhecemos usualmente, nós estamos lidando com elementos religiosos. E isso nós estamos fazendo a todo momento. Um teólogo alemão naturalizado americano chamado Paul Tillich disse que a religião é a essência, a base, está no fundamento de toda a cultura. E que a cultura, os bens culturais que nós produzimos, são formas pelas quais a religião pode se expressar. Isso significa que qualquer bem cultural pode apresentar motivações, temas, elementos religiosos. Se nós estamos ou podemos estar a todo momento lidando ou tendo contato com elementos religiosos, isso significa que todos e todas nós estamos de alguma forma fazendo teologia. Por exemplo, quando alguém morre, que nós conhecemos, um ente querido, a gente pode dizer: a pessoa está com Deus, ou Deus quis que fosse assim. Isto é, nós estamos dando uma resposta, estamos elaborando um argumento teológico. Isto é, o que se tem chamado de teologia do cotidiano. Né? Essa tentativa de dar uma resposta, um argumento teológico, é o que a gente chama de teologia do cotidiano. Nós elaboramos um argumento existencial, um elementar que quer, de uma forma ou de outra, de maneira persistente ou provisória, responder a um problema, a uma situação, problema, a um desafio que nós estamos passando e nos dar um sentido diante disso. A questão é de que forma eu vou elaborar esse argumento. Né? Eu vou elaborar esse argumento teológico, a partir das minhas experiências, a partir das informações que eu assimilo por meio de livros, por meio do contato com amigos, familiares, etc. Isso é, a gente está sempre entrando em contato com diferentes coisas no nosso dia a dia, tendo diferentes experiências, e a partir disso que nós vamos construindo nossos argumentos teológicos. Isso acontece a todo momento
com todas as pessoas. Isso significa que, vira e volta, roteiristas, escritores, ao escreverem suas histórias, ao pensarem suas narrativas, seus enredos, estão descrevendo o mundo. E por isso eles estarão em algum momento ou outro tanto ilustrando aspectos do nosso universo simbólico, cultural e religioso, quanto elaborando argumentos teológicos nos diálogos ou mesmo nos desenhos. Importante nessa direção, falando na produção de uma história, é ter claro que tudo na construção de uma narrativa, na apresentação e na representação da realidade é intencional. Afinal, contar uma história tem sempre a ver com querer dizer algo. Ou você acha que a cena no final do filme Superman no Retorno, lá de 2006, com Superman fazendo a pose que lembra Jesus Cristo na cruz, foi pura coincidência? Ou uma ilusão de ótica? Pois bem, após falarmos então sobre as histórias em quadrinhos, trazendo seus aspectos importantes, as narrativas dos super-heróis e algumas considerações acerca da teologia e da religião, chegamos à nossa pergunta. Afinal, as histórias em quadrinhos têm alguma coisa a ver com religião ou teologia? Se a resposta for sim, em que medida? De que forma? Todas as características que nós elencamos aqui já indicam que sim. Pelo fato das histórias em quadrinhos serem, em primeiro lugar, histórias que apresentam e representam o mundo em que nós vivemos, elas podem ter a ver, sim, com religião, com teologia, de acordo com a intencionalidade de quem está contando, escrevendo ou ilustrando a história. Agora, quando falamos de super-heróis, essa relação se intensifica significativamente. E eu vou dizer o porquê. Em primeiro lugar, por conta do arquétipo de herói. Isto é, aquelas características gerais relacionadas ao herói, ou seja, isto é, o exemplo de moral, o herói é o exemplo, geralmente. O herói é aquele que faz o que é certo, ele é altruísta. Os outros vêm em primeiro lugar, ele se dedica a sua vida para os outros, se dispõe às vezes até ao autossacrifício, a questão da bondade. Enfim, são características inerentes aos heróis em geral, que também fazem parte de um ideal que nós queremos alcançar, e que são defendidas ou expressas em muitas religiões. Segundo, por conta dos superpoderes. A presença dos poderes nos super-heróis potencializa o elo com a religião. Porque os poderes, por mais cientificamente elaborados que aparentam ser, são, no fundo, mágicos. Ciência e magia são muito próximos nas histórias em quadrinhos. Os superpoderes são responsáveis por apresentar os super-heróis quase como divindades entre nós. Christopher Nolan, por exemplo, num livro chamado Nossos Deuses São Super-Heróis, ele traça paralelos muito interessantes com as religiões mitológicas politeístas do mundo antigo, como a mitologia grega, mitologia romana, mitologia egípcia, por exemplo. Então, a própria característica dos personagens remetem a temas próximos à religião, ou às religiões. Terceiro ponto, por conta da estrutura narrativa. Lembra que falamos anteriormente de que os super-heróis constituem verdadeiras mitologias contemporâneas e que sua estrutura narrativa é semelhante à de um mito? Pois bem, é exatamente isso. E aí reside a maior proximidade com a religião em geral e a teologia em particular.
em termos de conteúdo. Na minha pesquisa de doutorado em teologia, a partir de um estudo de 2 graphic novels, eu procurei identificar essa relação entre teologia, religião, imaginário religioso, com a superaventura, buscando verificar então as aproximações e distanciamentos, expropriações e deformações de sentido nessas histórias. E a conclusão a que eu cheguei é que eu identifiquei 3 proximidades entre histórias dos super-heróis, o gênero da superaventura e a teologia. Uma proximidade temática, uma proximidade metodológica e uma proximidade ideológica. A proximidade temática entre teologia e superaventura refere-se a, em primeiro lugar, pelo fato de que toda a história da superaventura aborda temas que são preciosos para a teologia e presentes nas religiões. Por exemplo, morte, injustiça, a esperança, o bem. Toda a narrativa da superaventura, toda a história da superaventura é, em geral, uma história de salvação. Há, entretanto, um deslocamento que mantém uma distinção entre ambas. A superaventura identifica a ação, o sujeito da ação no super-herói, e a teologia já identifica a ação, o sujeito da ação, em Deus, ou em Jesus, ou em outra divindade de outra religião. Em segundo lugar, essa proximidade temática reside no fato de que tanto a superaventura quanto a teologia lidam com a questão da presença do mal e como ele interfere na vida cotidiana. Ao passo que a superaventura comumente identifica o mal, a violência, como algo fora da humanidade ou situado em personagens ou grupos específicos, a teologia entende que o mal, chamado de pecado, pode decorrer em qualquer indivíduo. Todos os indivíduos do mundo são capazes de maldade. E em terceiro lugar, essa proximidade temática reside na questão do relacionamento e do compromisso que se estabelece entre o herói e a humanidade. É a motivação que faz o herói fazer o que faz. Também encontra associações na teologia. A superaventura implica sempre um compromisso do super-herói com a humanidade. De forma semelhante, as histórias de salvação, as sagas, as lendas religiosas sempre expressam uma relação, um compromisso de Deus com a humanidade. Isso seria a proximidade temática. A proximidade metodológica entre a teologia e as histórias religiosas das religiões e a superaventura reside no fato de que de como se apresentam os temas. A vivência teológica e religiosa é sempre um ritual. Isso é importante. É por isso que nós vamos às igrejas, aos templos, aos terreiros com frequência. A vivência teológica e religiosa é sempre um ritual, uma anamnese, uma rememoração de uma história de salvação que é atualizada para um novo contexto. Ou seja, conta-se uma história extraordinária, uma ação extraordinária em prol da humanidade, que não é só histórica, mas que continua nos dias atuais. Enquanto narrativa mítica, o gênero da superaventura é basicamente isso. No fundo, a superaventura conta sempre a mesma história. Assim como nós falamos lá quando esse é o aspecto mítico da estrutura mítica da narrativa. Surge uma ameaça, um herói emerge, uma batalha pelo destino da humanidade acontece, ocorrem vitórias e derrotas parciais e o herói salva
o dia no final. Se você olhar, por exemplo, para as histórias bíblicas, as histórias dos juízes, como Sansão, por exemplo, é a mesma estrutura narrativa. Por fim, há uma proximidade ideológica entre a superaventura e a teologia. Essa proximidade ideológica se refere aqui à intencionalidade que existe na superaventura e na teologia. Talvez mais na teologia que na superaventura. De uma maneira em geral, a gente pode dizer que teologia e superaventura são expressões dessa necessidade ou dessa habilidade humana apontada por Émile Durkheim, intelectual francês, de conceber um ideal e de acrescentá-lo ao real. Enfim, essas são as conclusões a que eu cheguei em meu doutorado em teologia, nessa tentativa de estabelecer um diálogo entre teologia e superaventura, e buscando identificar as proximidades, os distanciamentos, as expropriações e as deformações dessa relação, ou contidas nessa relação. Enfim, era isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. E claro, por favor, leiam muitos gibis, numa perspectiva crítica e também por lazer.